Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje então nós vamos conhecer o último heterônimo do Fernando Pessoa, o último dos quatro, né? Porque ele construiu mais de 70 heterônimos, mas esses são os que mais têm uma base, como é que eu posso dizer? Uma base do início ao fim, né? Ele tem uma base poética fechada. E, bem, fechada no sentido da construção, porque no sentido da interpretação é algo que vai muito além, né? Como eu já disse para vocês na aula anterior, o, o Álvaro de Campos, no meu entender, é o meu preferido e para mim é o melhor dos quatro. E, e esta e esta questão do Álvaro de Campos, ela se dá em que ele é um poeta, né, de cosmovisão. Tá? O que seria essa cosmovisão? O olhar dele é tão amplo, né, que você não consegue sequer definir. Você tem algumas ilações sobre esse olhar. Então, o que você tem em Álvaro de Campos? Né? Ele é um dos heterônimos mais conhecidos e mais, né, publicados. É, Ele é o oposto praticamente do Ricardo Reis, né? Se você pontuar como o Ricardo Reis, ele quer um olhar de distanciamento da, do mundo. O olhar do Álvaro de Campos é praticamente um olhar que se funde ao mundo. É um olhar que praticamente reproduz, né, toda a complexidade mundana. Né? E então, enquanto que o Ricardo Reis ele apresenta um olhar de contentamento à distância do espetáculo do mundo, o Álvaro de Campos é um olhar que consagra esse espetáculo. Né? Então, ao mesmo tempo, quando você tem Ricardo Reis, o Ricardo Reis é um poeta clássico, né? O Álvaro de Campos já é um poeta futurista. Vocês devem lembrar na aula sobre o futurismo, que o futurismo é aquela escola literária de movimento, né, de pegada industrial, de pegada urbana, de pegada de valorização das movimentações das grandes cidades, né? E, e de todos os heterônimos do Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos é o único realmente que tem uma visão. É o único que tem fases, né? Ele tem praticamente três fases, né? A fase decadentista, a fase futurista sensacionista, que é essa que eu vou me apegar mais, e a fase intimista, que vai aparecer num último poema que eu vou abordar aqui com vocês. Né? Então, vamos pontuar aqui algumas características do Álvaro de Campos. Né? Primeiramente, ele vai abordar a civilização mecânica e industrial. Ele vai ter praticamente uma atitude escandalosa diante da sua poesia. Ele é sádico e masoquista. Há poemas dele, por exemplo, que ele adora os assassinatos na cidade, né? Ao mesmo tempo que ele se sente febril pela própria, né? Pela própria condição do ser moderno, né? Não vamos esquecer que ele é um poeta que vai representar toda aquela lógica industrial, toda aquela lógica da sociedade moderna no início do século XX. Né? Ao mesmo tempo, ele vai ter fases que ele vai ter um cansaço existencial, que ele vai ter uma frustração existencial, né? Quase indo para uma depressão, digamos assim, em que ele vai se sentir solitário, vai se sentir isolado, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ele deixe de ter uma explosão sentimental e emocional em sua poesia. Né? Esse emocionalismo vai para a melancolia, vai para o êxtase, vai para o gozo, vai para o prazer extenso em todas as suas formas. Né?
Ao mesmo tempo ele tem aqui o que nós chamamos de versos longos, que nós chamamos de versos livres. Ele tem figuras de linguagem como anáforas, onomatopeias, aliterações, metáforas, né? Os poemas eles são muito pontuados, essa pontuação, né, vai simbolizar também a expressão poética e ao mesmo tempo essa ordenação caótica, né? Como a vida urbana ela é caótica, a própria poesia do Álvaro de Campos vai também simbolizar este caos, né? Vamos ver como é que se inicia, né? Eu trouxe um trecho aqui de um poema, né, da primeira fase do Álvaro de Campos. Sente tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade e todos os momentos, num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. Eu quero ser sempre aquilo com quem simpatizo. Eu torno-me sempre, mais tarde ou mais cedo, aquilo com quem simpatizo, seja uma pedra ou uma ânsia, seja uma flor ou uma ideia abstrata, seja uma multidão ou um modo de compreender-os. E eu simpatizo com tudo, vivo de tudo, em tudo. E aqui vai o plot twist. Estudiosos pontuam que Fernando Pessoa não foi Fernando Pessoa. Aquele otônimo de Fernando Pessoa é um poeta inventado pelo Fernando Pessoa. O verdadeiro Fernando Pessoa é o Álvaro de Campos. Como assim, professor? O senhor tá maluco? Não. Como o Álvaro de Campos é um poeta que escreve o seu tempo, que é o tempo que o Fernando Pessoa, né, a pessoa do Fernando Pessoa viveu. Então, o Álvaro de Campos é o único poeta que escreve, né, de forma poética que estava na moda naquele momento. Então, nesse aspecto, o Álvaro de Campos é o poeta que escreve o momento contemporâneo em que Fernando Pessoa viveu. Então, o Álvaro de Campos é o Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa otônimo é alguém inventado por Fernando Pessoa. Ou seja, o Fernando Pessoa otônimo, né, ele foi inventado pelo Fernando Pessoa, autor. Fernando Pessoa não é Fernando Pessoa. Álvaro de Campos é Fernando Pessoa. Por quê? Você vê que há a explicação da própria proposta poética do Fernando Pessoa. Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo em todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos. Ora, ou seja, isso aqui não é exatamente a proposta poética de Fernando Pessoa? Então, né, tá aqui o plot twist, né? Tá aqui aquela coisa inesperada, né? E isso realmente embaralha a cabeça. E aí isso ao mesmo tempo dá todo o ar de genialidade, né, que Fernando Pessoa tem, né? Aqui mais uma pontual. Então por isso que é essa cosmovisão. Multipliquei-me para me sentir, precisei sentir tudo, ou seja, é uma visão cósmica, é uma visão universal, é uma visão que vai além da sua própria visão, né? É por isso que o olhar do Álvaro de Campos é um olhar múltiplo, é um olhar sensitivo, é um olhar que, ao invés de... Porque Fernando Pessoa, ele vê e, e reflete sobre o que vê. O Alberto Caeiro apenas vê e sente o que vê. E mesmo assim, ele não vai refletir sobre o que vê. O que ele vê é o que é, é o que é. E pronto. É sentir o mundo, e sentir o mundo é o que seja. Pensar o mundo é algo que leva a não absorver o sentido do mundo. Ricardo Reis já quer um olhar distanciado do mundo. Não. O Álvaro de Campos é um olhar cósmico, é um olhar que ao mesmo tempo ele pensa, ele sente, ele reflete e ele é o mundo. É um olhar que se funde com o mundo, é um olhar que realmente podemos dizer que concretiza o que o mundo é, dentro desse próprio olhar. Né? Transbordei-me, não fiz senão extravasar-me, despi-me, entreguei-me, e há em cada canto de minha alma um altar a um Deus diferente. Ou seja, essa cosmovisão, essa multiplicidade. É como se a visão dele fosse realmente um caleidoscópio, cheia de cores, cheia de sentidos, cheia de sensações. Né? É um olhar múltiplo.
E aqui nós temos a Ode Triunfal, que é um poema futurista, né? E eu vou ler aqui para vocês. Talvez eu até explique algumas coisas aqui. Vamos lá. Ode Triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disso. Para a beleza disso totalmente desconhecido dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens. Eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora dentro de mim, por todos os meus nervos secados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto, tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demesadamente de perto, e há de minha cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão de todas as minhas sensações, com excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. E continuando. Né? Nem sei que existo para dentro, giro, rodeio, engenho-me, engato-me em todos os comboios, içam-me em todos os cais, giro dentro das hélices de todos os navios, eia, eia, ro, eia, eia, sou o calor mecânico e a eletricidade, eia, e os réus e as casas de máquinas da Europa, eia, e o rapo-me em tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia, galgar com tudo por cima de tudo, upa lá, upa lá, upa lá, upa lá, upa lá, elá, eu, zzz, a não ser eu toda a gente e toda parte. Isso aqui que eu chamo de êxtase, né? Eles praticamente, né? Ele praticamente, essa febre não é uma febre de doença, é uma febre de fervor, de vertigem, né? Diante de toda essa maquinaria, de todo esse movimento da cidade. Esse poema aqui, se eu não me engano, é esse poema que tem 800 versos, né? Então ele vai ali ele vai no sentido da engrenagem, no sentido do movimento, e ele não para, né? É como se o poema fosse realmente, né? Eu trouxe aqui para vocês apenas trechos, tá? Isso aqui não é o poema todo, mas é só para vocês sentirem realmente como essa cosmovisão do Álvaro de Campos ela se concretiza na Europa, né? Então aqui você tem essas anáforas, as onomatopeias, os sons, né? As metáforas e, bem, é uma poesia intensa, né? Justamente tão intensa quanto a vida moderna da, da sua da sua contemporaneidade, né? Isso seria a poesia futurista e sensacionista. Pois bem, e aqui nós vamos para a terceira fase dele, que é uma fase mais íntima. E eu trouxe aqui eu ia trazer até a questão do Ao Volante de um Chevrolet, que é uma poesia muito bacana. Talvez nós abordemos essa poesia sobre o Chevrolet, que é como o volante do carro, como o carro transformou o ser humano. Na próxima aula, na aula online, eu vou fazer a análise dessa poesia para vocês, tá? Mas aqui nós temos um poema chamado Tabacaria. Tabacaria é o local onde vende cigarros, né, charutos e por aí vai. Já é algo que não, praticamente são poucas cidades, né? Ou pouco, você encontra mais em shoppings grandes, mas bem, né, não fumem. Tabacaria. Eu vou lendo e vou analisando algumas questões para você. O poema Tabacaria é um poema que não que coloca o olhar do Álvaro de Campos como algo que nunca se efetua, que não há realmente, enquanto que na segunda fase você tem até uma relação, digamos que harmônica com os objetos que ele vê, e que ele sente, que ele pensa, que ele, né? Aqui já na sua terceira fase intimista, né? Já não há uma relação harmoniosa com o objeto e nem com ele próprio, né? É um olhar que se exterioriza. Então, esse poema Tabacaria é ele olhando a tabacaria do outro lado da rua dele. Ele está numa janela, né? Ele está na janela do seu quarto e ele está olhando a tabacaria, né? E, e ao mesmo tempo ele vai refletir sobre esta relação dele com o mundo. Então é um olhar que se exterioriza. Então aqui já não é um olhar futurista, né? O sujeito futurista ele se fraturou, se dispersou e é um olhar meio saudoso de uma perda, de um deslocamento diante do próprio mundo ao qual ele até antes, né? Até então ele via como algo, como um espetáculo, né? A ser, né? Então vou ler aqui. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Isso é uma construção fantástica, né? Porque nós temos aqui a fratura do sujeito,
Porque o verbo ser, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Então você tem um sujeito fraturado, você tem um sujeito sem identidade, você tem um sujeito deslocado, mas ao mesmo tempo é um sujeito consciente de si, em relação que todo mundo, mesmo que esse nada, né, porque você tem aqui até uma antítese, é um nada, 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 mas eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ah, professor, mas você então é uma questão aqui platônica. Não exatamente, porque este olhar do sonho dele, né, se dá no sentido da não realização do próprio ser. Então, o olhar platônico é o olhar que vai ser fugaz em relação a em relação à realidade. Então ele busca esse platonismo, esse mundo das ideias perfeitos, para fugir da própria realidade. Né? Então aqui não há um olhar platônico. Aqui na verdade é um sentimento de si mesmo, autoconsciente dessa multiplicidade de ser dentro dele, mas ao mesmo tempo a impossibilidade de ser um sujeito neste mundo, né, que o deixa deslocado. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo. Aqui eu errei, tá, pessoal? Que é dos milhões de mundos que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Não? Então, o que você tem aqui é justamente essa amplitude. A janela dele é apenas uma das milhões de janelas de vários mundos que existem. E ninguém sabe quem é. E se soubesse que é o que é, quer dizer, saber o que se é ao mesmo tempo não saber o que se é. Justamente por conta desse ser nada, né? Justamente desse deslocamento do indivíduo moderno. Né? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real e impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos dos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então você vê aqui como este olhar ele é exteriorizado, né? Ele observa os homens, ele observa as coisas, observa os seres e ao mesmo tempo, né, é como se ele colocasse aqui a questão da efemeridade do mundo como um obstáculo para a sua própria concretização, né, do seu ser, para a própria concretização da sua identidade. Né? Tudo é impossivelmente real. Né? O real é impossível. Quer dizer, enquanto você tinha antes aquele êxtase diante do real, aqui você tem um pensamento mais intimista, né? Este real é impossivelmente real. É um real que existe, mas é impossível. Por quê? Porque é múltiplo, né? Há várias probabilidades de ser nada, ao mesmo tempo que se tem todos os sonhos do mundo. E aqui ele continua, né? O que eu posso dizer é que isso aqui é totalmente o contrário, né? Do Alberto Caeiro, né? Porque enquanto Alberto Caeiro fala que não há, né, há muita metafísica e não pensar em nada, aqui você vê realmente uma espécie de maldição de um olhar metafísico, que é o olhar metafísico ocidental. Lembra que na outra aula nós falamos sobre Kant, né? Sobre a questão de não se chegar ao conhecimento, né, concreto e exato do objeto. Então, na tabacaria é a cisão, né, a separação do sujeito e do objeto, né, a difícil comunicação entre os sujeitos do próprio mundo, né. É... Bem, vamos lá, vamos continuar. Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Né, parece um pouco daquelas jogadas, do jogo de palavras do Gregório de Matos, né? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Aqui nós temos presente, né, futuro, o que eu sei do que eu serei. Quer dizer, como é que você sabe o que você será daqui a alguns anos, né? Daqui a algumas décadas? E eu que não, se você não se não se sabe o que você é agora, essa condição de não saber o que se é uma condição, né, para todos sempre, até a chegada da hora da nossa morte. Ser o que penso, mas penso tanta coisa, ou seja, se pensa em tanta coisa, será que ele é então tanta coisa? Olha aqui os heterônimos, né?
né, vindo à tona, né, a questão dos heterônimos sendo como base da obra poética do Fernando Pessoa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos gênio neste momento. 100.000 cérebros se concebem sonhos, gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nem um. Não haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. E aqui o que ele coloca é mais ou menos isso. Quantas milhões ou bilhões de pessoas nesse mundo estão pensando tantas ideias geniais que não se concretizarão? E ele é apenas mais um desses que estão sonhando. Né? Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Aqui você vê a incerteza. E eu que não tenho certeza, eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Então você vê aqui essa cisão, essa quebra daquela identidade que tanta certeza que havia na segunda fase do Álvaro de Campos. Agora você vê totalmente essa quebra, né? Essa quebra do ser, do sujeito. É realmente aqui uma visão um tanto que melancólica, né? Sempre uma coisa de fonte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície, sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Né? Aqui o que nós temos realmente é uma condição do homem moderno, né? De tantas possibilidades que temos na nossa vida e acaba se chegando, na verdade, no vazio de todas elas. É isso que é o deslocamento da modernidade, né? É isso que é o deslocamento do ser moderno. É isso o olhar, né? Este olhar, essa cosmovisão que se dá diante de uma condição, que eu posso até pontuar que é contemporânea, não é nem só apenas a questão do século XX, né? Talvez esse século XXI seja até mais hipermoderno do que a nossa própria modernidade, né? E aqui a questão, né? Lembra do Drummond? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução? Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Talvez. Olha, esse se já é o quê, né? Esse se já é uma condição, né? E esse talvez também. Então, talvez se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez eu fosse feliz. Visto isto, quer dizer, há a possibilidade, mas sempre todas as possibilidades são talvez. Se todas as possibilidades são sempre talvez, então há essa impossibilidade do real, né? Tem até um ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Nós nunca realmente estaremos. A vida, ela não basta por si própria. Nós sempre seremos seres inconclusos, né? Sempre seremos seres a ser complementados ou a ser completados, né? A vida talvez seja sempre um talvez. Mas aqui você tem o poema, não, ele é melancólico, mas ele não é um poema pessimista. Ele ele trabalha uma visão dessa própria reconstituição da metafísica, né? Visto isto, levanto-me da cameira, vou à janela. O homem saiu. Eu não estou colocando só trechos do poema aqui. Na próxima aula talvez eu vou trazer ele completo para a gente até trabalhar algumas outras, algumas outras possibilidades de interpretação desse poema, né? Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria. É que ele vê um homem entrar na tabacaria antes, né? Metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me, adeus. Gritei-lhe adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria, né, sorriu. O que nós temos aqui, o que nós podemos ter aqui, é que para essa reconstrução do universo, é necessário que um outro olhar humano retribua o olhar do poeta. Quer dizer, é um olhar do Esteves que retribui o olhar do poeta. O olhar do poeta metafísico é constatado com um olhar, né, de um ser, de um homem, sem metafísica. E volta-se, então, reconstruiu-se em mim, e o universo reconstruiu-se-me sem ideal, nem esperança. Né? Quer dizer, sem os talvez. Né? Sem realmente. Aqui talvez até há aqui um diálogo, né, com Alberto Caeiro, né?
Para que pensar então? Se o próprio Esteves, talvez esse Esteves aqui seja uma, uma metáfora do próprio, né, Alberto Caeiro, que era mestre de todos, né? E talvez aí este olhar do Alberto Caeiro, né, para o Álvaro de Campos é um olhar que se coloca nessa reconstrução, né? Por isso que todos retomam, né, o Alberto Caeiro como o próprio mestre, né? É este Esteves sem metafísica, o próprio Alberto Caeiro sem metafísicas. Pessoal, eu sei que foi intenso, né? É um vídeo um pouco até mais longo que os outros, mas, né, espero que vocês tenham aproveitado. Deixo aqui um abraço a vocês, a família. Se cuidem e lave as mãos. Até!